No âmbito intragovernamental, o Brasil enfrenta desafios significativos de coordenação devido à complexa estrutura federativa do país, que inclui 3 níveis principais de governo: federal, estadual e municipal. Cada um desses níveis possui sua própria estrutura administrativa e competências, o que pode resultar em sobreposições, lacunas e falta de alinhamento na implementação de políticas públicas. Para lidar com questões como segurança pública, saúde, educação e infraestrutura, é essencial uma coordenação eficaz entre os diferentes ministérios, secretarias e agências governamentais em todos os níveis. Isso pode incluir mecanismos de articulação e cooperação, estabelecer mecanismos formais e informais de articulação entre os diferentes níveis de governo é fundamental para garantir uma coordenação eficaz. Isso pode incluir reuniões periódicas entre representantes dos diferentes níveis de governo para discutir questões de interesse comum, criar grupos de trabalho para abordar desafios específicos e estabelecer comitês intergovernamentais para coordenar esforços em áreas prioritárias. Esses mecanismos facilitam a comunicação, promovem a colaboração e garantem que as políticas e programas sejam desenvolvidos e implementados de forma coordenada e integrada, evitando a sobreposição de esforços e maximizando o uso eficiente dos recursos disponíveis. Troca de informações e boas práticas. Promover a troca de informações e experiências entre os diferentes órgãos e entidades governamentais é essencial para identificar boas práticas, evitar a duplicação de esforços e aprender com os sucessos e fracassos de iniciativas anteriores. Isso pode ser feito por meio de workshops, seminários, conferências e outras formas de compartilhamento de conhecimento. Ao aprender com as experiências de outros, os órgãos governamentais podem melhorar suas próprias práticas e abordagens, resultando em políticas e programas mais eficazes e eficientes. A coordenação intergovernamental é especialmente relevante devido à estrutura federativa do país, que envolve a cooperação entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Questões como distribuição de recursos, competências legislativas e responsabilidades administrativas muitas vezes exigem negociações e acordos entre esses diferentes níveis de governo. Além disso, o Brasil também participa de processos de coordenação intergovernamental em nível internacional, como em fóruns regionais e organismos multilaterais. Estrutura federativa. O Brasil possui uma estrutura político-administrativa federativa, na qual o poder é compartilhado entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Cada nível de governo possui suas próprias competências e responsabilidades, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cooperação entre os diferentes níveis de governo. Devido a essa estrutura federativa, a coordenação intergovernamental é essencial para lidar com questões que transcendem as fronteiras administrativas, como distribuição de recursos, formulação e implementação de políticas públicas e resolução de problemas comuns. Distribuição de recursos. A coordenação intergovernamental é especialmente importante na distribuição de recursos financeiros entre os diferentes níveis de governo. Isso inclui a definição de critérios e mecanismos para transferências de recursos do governo federal para os estados e municípios, garantindo uma distribuição equitativa e eficiente dos recursos públicos. Participação em processos internacionais. Além das relações intergovernamentais dentro do país, o Brasil também participa de processos de coordenação intergovernamental em nível internacional. Isso inclui a participação em fóruns regionais e organismos multilaterais nos quais os diferentes níveis de governo brasileiros podem colaborar com seus pares de outros países para abordar questões globais e regionais. A dimensão governo-sociedade é fundamental para a democracia brasileira e para a efetivação da participação cidadã. No Brasil, há uma variedade de mecanismos e espaços para a participação da sociedade civil na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, como conferências, conselhos, audiências públicas e consultas populares. Além disso, parcerias público-privadas e diálogo entre o governo e o setor privado também desempenham um papel importante na coordenação de esforços para o desenvolvimento econômico e social do país. Participação da sociedade civil. No Brasil, a participação da sociedade civil na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas é fundamental para fortalecer a democracia e garantir que as políticas reflitam as necessidades e interesses da população.
Existem diversos mecanismos e espaços para essa participação, como conferências, conselhos, audiências públicas e consultas populares, nos quais os cidadãos podem contribuir com suas opiniões e propostas. Parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas desempenham um papel importante na coordenação de esforços para o desenvolvimento econômico e social do país. Essas parcerias envolvem a colaboração entre o governo e o setor privado na prestação de serviços públicos e na implementação de projetos de infraestrutura, saúde, educação, entre outros. Essa cooperação permite aproveitar os recursos e expertise do setor privado para atender às demandas da sociedade de forma mais eficiente. Diálogo entre governo e setor privado. Além das parcerias público-privadas, o diálogo contínuo entre o governo e o setor privado é essencial para promover um ambiente de negócios favorável e estimular o investimento e o crescimento econômico. Isso inclui a realização de consultas, debates e negociações entre representantes do governo, empresários e organizações da sociedade civil para identificar desafios, formular políticas e implementar medidas que beneficiem o desenvolvimento econômico e social do país.